Ontem o Supremo Tribunal Federal votou a questão de entrada do que o Novo propôs de barrar o fundo partidário, uma ação proposta pelo Novo. A questão é que ontem o Supremo votou e a causa ficou em 9-2 para manutenção do fundo, e a justificativa de alguns lá, ou no resumo geral, ficou de que essa pauta, esse assunto não é com o STF. E é óbvio que não é mesmo. Tá certo o Novo de ter tentado entrar com a causa, ele acaba expondo de maneira positiva o seu nome ali, tentando acabar com essa questão da qual eu sou totalmente contra, que não tem que ser usado o dinheiro do contribuinte, eu, você, da sociedade, para que os políticos façam campanha. Existem inúmeros problemas de desdobramento em relação a isso. Eu vou, no primeiro momento, agora focar na ação e logo na sequência eu falo dos desdobramentos. Então é óbvio, tá certo, o Novo, sou contra, ninguém tem que usar esse dinheiro dos nossos impostos. Muitas coisas poderiam ser feitas com esse dinheiro. Em plena pandemia, ainda estamos na pandemia, esse dinheiro fez falta para que se construísse mais hospitais ou mais leitos, mais equipamento, enfim. Muita coisa poderia ter sido feita com esse dinheiro que acabou sendo destinado aí para a campanha eleitoral. Esse é o primeiro ponto. Os desdobramentos agora, e vamos separar bastante, é importante separar bem as coisas, porque o fato de você concordar com uma parte nessa questão não significa que eu vou concordar com todo o restante. E não concordar com todo o restante não tira o mérito do Novo de ser praticamente o único partido que realmente bate forte com relação a esse assunto. Mas ainda assim tem problemas, tanto no Novo quanto nos outros partidos com relação a esse assunto. Com relação ao Novo é muito simples. Na campanha de 2020, o senhor Amoedo, um dos criadores do partido, na época, ainda se eu não estiver enganado, estava como presidente, fez doação para alguns candidatos em algumas cidades. São Paulo, com certeza, 1 ou 2 candidatos. E aí, fico imaginando o seguinte, o Partido Novo já é um partido bastante elitista. Para você ter uma ideia, caso você não saiba, se você não contribuir mensalmente com o partido, você pode se filiar, mas se você não contribuir, você não vota, você não pode participar de diretório e você não pode participar de processo seletivo para ser candidato. E teve alguns casos desse período em que eu fiz parte do partido, fiquei lá por quase 4 anos, de gente que tinha condições de sair candidata, de gente que queria participar mais do partido e que de repente não tinha condições de pagar lá seus 30 e poucos reais, que é a contribuição mínima. O partido passa a ser bastante segregador nessa questão porque não encontrou solução para esse tipo de situação. Houve um caso em específico de um filiado que chegou até a dar o dinheiro para a pessoa pagar por 2 ou 3 meses ali. Legalmente isso não pode, né? Então tentaram fazer por via do cartão de crédito, não foi aprovado porque você só pode pagar com o seu, ligado ao seu próprio CNPJ. E aí a pessoa desistiu de ajudar esse colega que queria participar do partido e a pessoa não podendo... cada pessoa tem que saber a situação financeira que se encontra, e aí você vai somando isso todo mês, chega uma hora que pesa e a pessoa desistiu. Então sim, é um partido segregador nesse aspecto, porque já envolve dinheiro logo de cara. Tem o seu lado positivo, mas esse é o lado negativo. Quando se fala em campanha e você vai ser candidato, se você não pode usar o dinheiro do fundo eleitoral, do fundo partidário, e você de repente não recebe doações, você só vai fazer campanha com o seu próprio dinheiro. Então já passa a ter um aspecto mais segregador ainda. Como é que você vai fazer campanha com 0 de dinheiro? Alguém que tiver um mínimo noção do que eu estou falando, de fazer campanha, sabe que não tem como. É a mesma coisa que nada. Não surte efeito, o resultado é muito pequeno. Então, aí voltando à questão do Amoedo ter feito a doação, por que fez para alguns e não fez para outros? Já que não usa o fundo partidário, por que não ajudar todos, já que já é bastante segregador, né? Por que não contribuir com a campanha de todos? Ou não contribua para nenhum. Eu acho que o cara tem o direito de fazer a doação, é óbvio, mas sendo a posição que ele estava ocupando na época de presidente, fica uma situação bastante esquisita. Quer dizer que alguns são mais iguais que outros dentro do Novo. Vou me fixar nessa questão, que é o que as pessoas andam me perguntando e eu estou devendo essa resposta. Outra questão muito básica é simples, é fácil mandar o cara para a guerra de estilingue.
sendo que você vai encontrar adversários aí bastante equipados, né? Se fosse fazer essa metáfora da guerra, o cara está com metralhadora, com bazuca, com não sei mais o que, e você lá de estilingue. Há uma certa hipocrisia nisso, né? Então é difícil, tudo isso que eu estou falando é muito difícil, porque se você abre a guarda, fica um discurso meio estranho, e tudo no fundo é só discurso. Desses caras, principalmente ligado à política, que se você não ficar esperto, é só discurso. Então o cidadão tem que ir lá, é filiado do Novo, passa, e aí vai para a guerra de estilingue, enquanto que os outros partidos estão usando do fundo partidário. Então fica bastante desigual, né? Você vai se deparar com concorrentes que estão se utilizando da máquina pública de maneira legal, é claro, mas estão se utilizando para ir para a batalha tentando conquistar votos e ser eleito. Existe também uma outra hipocrisia da oposição em geral, de gente dizendo que o fundo partidário é democrático. Não é democrático, porque não existe nenhuma regra, nenhuma lei dizendo que isso daí vai ter que ser dividido de forma igual dentro dos partidos. Os partidos que se utilizam desses recursos dividem esses recursos da maneira que eles quiserem. Eles podem agora até, para você ter uma ideia do absurdo que é pagar advogado com o dinheiro do fundo partidário. Eles podem pagar, tem uma verba destinada, uma porcentagem, que eles podem usar para prestação de serviços sem muitos problemas. Então, basicamente, aí quase 50% desse dinheiro já é queimado nessas coisas ligadas à burocracia da questão toda de se participar de uma eleição e sem controle algum. Claro, o cara apresenta a nota lá, mas quando eu quero dizer que sem controle, não existem regras claras a respeito disso, de como dividir esse dinheiro entre os candidatos dos partidos, daqueles que querem se utilizar. Então fica uma disparidade enorme entre alguns que são contra, mas que até gostariam de usar o dinheiro. Então você está na guerra, você é contra aquela verba, mas já que ela está ali disponível, você usa, né? Deveria usar. Nem que fosse para fazer propaganda contra o próprio fundo partidário. Olha, seria muito mais inteligente até usar o próprio dinheiro da estrutura que você é contra para dizer que você é contra, sendo que você conseguiria um alcance muito maior. Bom, os desdobramentos são inúmeros, é óbvio, vou reforçar novamente aqui, sou contra a existência do fundo partidário, mas sou contra também colocar pessoas para ir para uma campanha sem dinheiro, sendo que você tem um recurso lá e não usa, chega a ser uma certa hipocrisia. Daqueles que se utilizam, dizer que é democrático também é mentira, vai chegar a quem interessar, não vai chegar a todos. É democrático, mas a democracia é para aquele grupinho lá, principalmente a esquerda, sabe muito bem fazer esse jogo de dizer que é democrático, mas ela só está cuidando do lado dela, das coisas dela, daquele grupo que faz parte daquela panela. Então fica aí uma situação bastante desagradável de você ver recursos públicos dos nossos impostos sendo utilizados. Então o cara usa o dinheiro do fundo partidário para te convencer a votar nele. Então, ou seja, resumidamente pega o seu dinheiro para te convencer, para fazer propaganda e te convencer você a votar no cara. Mas aí fica da sua capacidade de julgamento aí de perceber os detalhes do que eu estou mencionando e ver o que faz sentido. Basicamente é isso. Eu sou contra, mas acho que o partido deveria usar pelo menos para fazer propaganda a fim de conscientizar melhor a população da não existência desse fundo partidário seria o mais correto. Quem quiser fazer campanha, que se vire aí tentando conseguir doações. Esse problema se originou lá com o comecinho da CPI, da Lava Jato, da CPI não, perdão, com o comecinho com relação à Lava Jato, que aí se percebeu que as empresas estavam sendo agentes de corrupção quando elas faziam doações para candidatos já com segundas intenções. Esses caras ganhavam e ficavam devendo favores para essas empresas. Então me parece que a gente ainda não encontrou um jeito certo de fazer isso. Com mídias sociais aí, eu poderia acabar com todo tipo de doação e recurso para a campanha, acabava também com a burocracia. Se você tiver um mínimo de noção da burocracia, que é uma pessoa ser candidata, é melhor deixar para lá, é a coisa mais chata que você puder imaginar. Então gasta-se muito tempo, quem tem mais estrutura paga terceiros para fazer isso, quem não tem fica gastando ali, é como se você ficasse girando ali em torno do próprio eixo, você não sai do lugar. É só burocracia, atrapalhações e acabam entrando sempre os mesmos ou quase isso. A renovação é muito baixa. Espero
Espero ter ajudado você a compreender um pouco mais a questão. Tendo a oportunidade, divulgue esse vídeo. Obrigado pela sua presença aqui no canal. Se você não for inscrito, se inscreva. Tendo a oportunidade, clique lá no sininho, em todas as notificações, para você ficar a par de todos os vídeos aqui. Obrigado e até o próximo.